No fim de semana, cortei meu dedo mindinho com um mandolim. Agora trabalho com 1/8 a menos dele. Não vou mostrar na câmera, seria nojento. Estou trabalhando com tipo 1/8 a menos do mindinho do que eu deveria ter. Então estou jogando machucado hoje, mas vamos fazer acontecer de qualquer jeito. Além disso, eu odeio como meu cabelo está. Acabei de sair do banho. É assim que está. Não estou afim de colocar um boné, então vamos deixar assim mesmo. Esse é um vídeo que acho que já fiz 5 anos seguidos. Agora, classifico o futuro dos times da NBA considerando o núcleo jovem, escolhas futuras e a vibe. A vibe importa muito aqui, né? Então vamos ao primeiro time. Acho que o nível mais baixo vai surpreender. Há 2 times no grupo, né? O primeiro é o Sacramento Kings. Não entendo o que o Kings está fazendo para o futuro. Eles não têm muitos ativos no elenco para trocar por várias coisas. O que importa aqui... Tipo, se eles quisessem trocar os Sabonis amanhã, eles vão conseguir algumas coisas, mas não vão conseguir muita coisa. Tipo, o Keegan, o Murray é bom. Eles têm algumas, eles têm todas as próprias escolhas, o que é bom. Eles têm alguns outros ativos futuros. Mas considerando que os Kings quase nunca são bons, exceto em 2 anos recentes, a situação do dono e do gerente geral é catastrófica. Eles nunca decidem o técnico e sempre o demitem rápido demais. Eu não tenho absolutamente nenhuma fé de que os Kings vão ser bons em qualquer momento nos próximos 10 anos. O Oeste está absolutamente lotado de times fortes. Eles trocaram alguns desses caras jovens e trouxeram tipo DeMar DeRozan e Zach LaVine, peças importantes do time. Eu não gosto nem um pouco do futuro dos Kings. Sinceramente, acho que dá pra argumentar que os Kings têm o pior futuro de toda a liga. Ah, e eu esqueci de mencionar. A forma como fazemos esse ranking é por níveis. Este é o nível D, o mais baixo de todos. E é aí que o Sacramento Kings se encontra. O único outro time no nível D é o Golden State Warriors. Sei que isso pode parecer loucura. Fica comigo por um segundo. Se você realmente olhar para o que o Warriors tem aqui, eles têm 2 anos. Eles têm este ano e têm o próximo ano. De Draymond, Steph e Jimmy Butler, e só isso. A menos que você seja muito fã do Pajensky, do Moody ou do Jonathan Kuminga, eles realmente não têm nada. Eles devem uma escolha futura protegida para Washington em 2030 e mantêm a maioria das próprias escolhas. Na verdade, quando o Steph se aposentar, isso pode acontecer em 2 anos. Não sei para onde esse time vai ou o que faz. Sem peças para o futuro, só resta torcer para Kuminga evoluir ou render algo em troca. Mas assim, quando esses 2 anos acabarem, se eles deixarem o Draymond e o Jimmy Butler, seja quem for, sair, se esses caras se aposentarem, se o Curry se aposentar, seja qual for o caso, eles não vão ter mais nada. Pode parecer loucura, já que provavelmente eles serão decentes este ano, mas acho que o Warriors tem um dos piores futuros da liga. Se você considerar apenas o que eles têm para construir, excluindo os veteranos, não é muito. Subindo para o nível C, temos o Philadelphia 76ers, que quase coloquei no fim da lista, mas acabei não fazendo isso. Os pontos negativos. Embiid e Paul George vivem machucados, além de terem contratos enormes. George também já é velho. Isso não ajudará seu futuro próximo. Eles não estão no nível D só por causa do Tyrese, Maxey e do Venedict Edgecombe, que eu realmente gosto. Eu acho que o Edgecombe vai ser bom. E no fim das contas, eles não são um time que você pensa como tendo um futuro super promissor. Acho que Maxey e Edgecombe bastam para mantê-los fora do nível D. Mesmo levando em conta os contratos absurdamente ruins deles superando o Paul George. Se você quiser colocá-los lá embaixo, eu não vou discutir com você. O próximo é o Suns. Acho que, de modo geral, provavelmente sou uma das pessoas que menos acredita neles, uma das pessoas mais céticas em relação a eles. Vou falar sobre basquete profissional, o Phoenix Suns para a próxima temporada e futuro. Não sou fã do Jalen Green, prefiro o Malowak. Achei que o Nets fosse escolher o Malowak, mas não escolheram. Devin Booker é bom, mas vai ganhar cerca de 60 a 70 milhões de dólares nos próximos anos. E isso simplesmente não me parece um grande valor, e fora isso, não tenho certeza do que eu deveria estar animado nesse elenco. É meio parecido com o caso dos Kings também, onde eu simplesmente não tenho muita fé de que o dono vai tomar as decisões corretas. E não ficar fazendo coisas malucas. Tem alguns ativos, mas poucos. Pra eu ficar animado, não estou empolgado com o Phoenix a longo prazo. O próximo time, nível C, é o Los Angeles Clippers. Eu poderia dizer que eles teriam o pior futuro da liga se soubéssemos o que acontece com Kawhi Leonard, já que são o time mais rico, assumindo que Steve Ballmer não seja, tipo, expulso como dono ou algo assim. A Arena é incrível. É o único time da lista em que vejo a Arena como parte do seu futuro. É realmente legal. Acho que há muita empolgação lá. Acho que eles podem ser um bom time para agentes livres nas próximas temporadas. E mesmo que eles não tenham uma quantidade absurda de jovens talentos, como o Zubats, embora ele não seja necessariamente jovem, é uma boa peça para o futuro deles. Eles, na verdade, estão liberando muito espaço no teto salarial e tendo essas escolhas futuras daqui para frente. Eles estão no nível C, obviamente, porque são um time velho e realmente não tem um jovem para construir o time em volta. Eles podem perder escolhas de primeira rodada, ter o contrato do Kawhi anulado, o dono expulso e perder o All-Star Game deste ano.
Tudo isso pode acontecer quando o Clippers está no nível C. Agora vamos falar do New Orleans Pelicans, um time que não deveria estar aqui, mas está. 2 novatos, Jeremiah Fears e Derek Quinn, animam o pessoal este ano, e tem o Zion, caso fique saudável. Trey Murphy e Herb Jones têm peças aqui. Essa é meio que uma franquia amaldiçoada. Tipo, o que eu falo sobre as situações de propriedade dos Kings e dos Suns é o que eu falo sobre a situação médica em Nova Orleans. Eles vão se machucar, não vão se desenvolver e vão trocar Zion por menos do que vale, ficando ruins novamente. Tipo, é assim que os Pelicans têm funcionado. É isso que a história nos mostra sobre os Pelicans. E apesar de alguns jovens, apesar de algumas escolhas futuras, eu não tenho absolutamente nenhuma confiança no futuro do New Orleans Pelicans. E até que algo mude, até que eu veja uma temporada completa realmente boa e saudável deles, vou continuar achando que nada de bom vai acontecer pra eles. Por isso estão no nível C. Ainda faltam 2 times nesse nível. Incluí o Miami Heat aqui, o que é interessante porque acho que estou bem. Eu estou um pouco mais otimista, acho que posso dizer, do que muita gente em relação ao Miami este ano. Eu ainda acho que eles vão ser um dos 6 ou 7 melhores times da conferência. O Spoelstra ainda é um ótimo técnico. Pensando no futuro, eles têm Tyler Herro, que pode receber uma extensão cara. Bam também é bom. Além disso, não há muito motivo para animação. Acho que eles são melhores para este ano do que para o futuro. Obviamente, há uma certa empolgação com Kyle Ware, mas eu não estou muito confiante no futuro do Heat. E para fechar esse grupo, temos o New York Knicks. Obviamente, eu entendo que eles abriram mão de todas essas escolhas futuras, mas eu não consegui colocá-los lá embaixo porque eles ainda são um time muito, muito bom. Eu não estou convencido de que o Golden State Warriors vai ser realmente bom este ano. E certamente não estou convencido de que o Sacramento Kings vai ser realmente bom este ano. O New York Knicks deve disputar o topo da Conferência Leste, que está muito fraca nos próximos 1 ou 2 anos. Há um cenário se agir como Doutor Estranho, analisando milhões de possibilidades. Pelo menos um desses resultados este ano leva o New York Knicks a conquistar o campeonato. Não sei se é só um, mas pelo menos um leva a isso. É possível que o Knicks vença o título este ano. Não posso culpá-los totalmente, mesmo devendo todas essas escolhas futuras. Embora tenha um elenco mais velho, com Brunson, que jogou muito na universidade e é mais velho do que parece, ainda assim gosto muito do time deles. Ainda assim, eu já falei sobre eles em outro vídeo de prévia, vou colocar o Knicks no nível C, mesmo que obviamente a situação das escolhas futuras não seja das melhores. O que nos leva agora ao maior grupo de todo o vídeo, o nível B. Esses são meio que todos os times intermediários. Eles têm algumas coisas acontecendo, mas não estão em um nível alto o suficiente para dizer, uau, eles têm um dos futuros mais promissores de toda a BA. E isso começa com o Brooklyn Nets. Obviamente, eles têm um monte de escolhas de draft para o futuro, mas o problema é que basicamente é só isso que eles têm. Eles têm 5 novatos, Michael Porter Jr. pode ser trocado na data limite, e Cam Thomas tem oferta qualificatória, mas não conseguiram. Claxton, que tentam trocar há cerca de 2 anos e meio, mas você tem que ficar animado, pelo menos, com os ativos, seja lá o que os novatos possam ser este ano, e também com todas essas escolhas futuras. Então eu senti que eles não poderiam estar abaixo do nível B, mas com certeza também não poderiam estar acima disso. Porque, tipo, em termos do produto real em quadra, caras pelos quais você realmente fica animado para o futuro, não tem muita coisa ali. O próximo é Washington, que eu até considerei colocar no nível A. Eu gosto muito do time de Washington. Eles têm escolhas futuras, devem ser ruins este ano e só precisam de alguém para ser o núcleo do time. Tipo, se o Washington tivesse ganhado a loteria do Cooper Flag, obviamente eles teriam ganhado a loteria do Wemby. E eu acho que, em termos de bolinha de ping-pong, eles chegaram bem perto nas 2 vezes. Eu me sentiria muito melhor em relação a eles e definitivamente os colocaria no nível A, talvez até mais alto. Obviamente, eles simplesmente não têm esse cara central. Esse é o caso de alguns times desse nível, sem superastro para montar o time em torno, mas com algumas peças interessantes. Sarr foi muito bem, especialmente no fim do ano passado. Ainda gosto do Coulibaly, apesar de sua queda após o início do ano. Sou fã do que o Washington faz. Então, no caminho certo, coloco eles no nível B. O próximo parecido é o Portland Trail Blazers. Eles têm muitos jogadores, mas não o principal, pois Scoot ainda não se desenvolveu, embora o elenco seja muito profundo. Eles têm profundidade, mas alguns contratos ruins, como o do Jeremy Grant. Eles se livraram do contrato do DeAndre Ayton e agora têm profundidade e juventude em todas as posições, além de boas escolhas de draft. Eu realmente gosto do que Portland está construindo. De verdade. É meio parecido com Washington. Não sei se alguém vai se destacar como esse cara, mas se precisarem trocá-lo, podem, pois tem os ativos. Coloquei eles no nível B, parecido com Washington. Poderia ter sido convencido a subir um pouco se você quisesse dar mais peso. Alguns
dos ativos e a juventude que eles têm, em vez do momento atual do time. O próximo é o Dallas Mavericks, que eu esperava colocar mais abaixo. Obviamente, nesta mesma época, no ano passado, eles estariam mais altos, porque tinham Luka Doncic no time. Mas eles conseguiram o Cooper Flag e isso salvou completamente eles. Se não tivessem ganhado na loteria do Cooper Flag, provavelmente estariam no fim da lista, já que não tem muitos jovens em destaque. Eles têm ótimos jogadores como você, Kyrie, PJ Washington e Anthony Davis, mas a idade preocupa. Está claro que eles tentaram competir por cerca de 2 anos, mas ao conseguirem Cooper Flag, tudo mudou de repente. Mesmo que o plano do Anthony Davis não dê certo, ainda temos Cooper Flag como peça central, isso claramente os ajuda. Isso os coloca no nível B, mais baixo do que com Luka, mas permanecem lá. A próxima é outra equipe, meio que nesse tema de eles têm várias peças, mas a gente realmente não sabe nada sobre eles. São os Toronto Raptors. Eles têm vários caras que provavelmente são muito bons. Eu não sei se eles vão funcionar bem coletivamente. Scottie Barnes teve uma temporada instável no ano passado. Brandon Ingram ainda não atuou pelo time devido à pior lesão de tornozelo da história da NBA. Por algum motivo, no ano passado, eles simplesmente não o colocaram pra jogar. Eles estavam tentando perder jogos. Então, literalmente, não temos ideia de como ele joga com esse elenco. Eles estão meio que tentando se livrar de R.J. Barrett. Jacob Perto renovou com os Raptors. Acho possível que vençam 42 jogos este ano, sem surpresa. Não sei qual é o teto deles, mas são um time difícil de entender. Coloco no nível B. Próximo. Por que eles estão aqui? Eu coloquei o Charlotte Hornets no nível B e só agora estou percebendo que não há motivo para eles estarem no nível B. Eles têm o Knipo, que draftaram, o Lamelo, sempre machucado, e o Brandon Miller, que perdeu toda a temporada passada. Talvez eu seja titular em alguns jogos este ano. Nada contra a Musa Diabate, que eu gosto, mas Charlotte está bem parada. Na verdade, nunca faço isso. Eu vou rebaixar os Hornets para o nível C, já que não há razão para estarem no B. Eles não têm um futuro melhor que Toronto, Dallas, Portland, Washington ou Brooklyn. Eles não deveriam estar nesse nível, precisam ir para o C. Só mudaria se Lamelo fizer uma temporada incrível. Acho que você pode dizer isso se realmente gosta do técnico e ele pareceu sólido. Mas eles vão acabar voltando para o nível C. Depois vem o Indiana Pacers, um time difícil de classificar, pois acabou de chegar às finais. Até onde eles podem cair no ranking? A preocupação é Tyrese Haliburton se recuperando do tendão de Aquiles. Eles perderam Miles Turner na Free Agency, mas acho que vão substituí-lo bem. Mesmo assim, os rebaixei um pouco. Se Tyrese Haliburton estivesse saudável agora, eles estariam pelo menos no nível A. Mas devido a algumas incertezas com essa lesão, e obviamente a perda de Miles Turner, vou colocá-los no nível B. O próximo é o Utah Jazz. É surpreendente estarem nessa posição, já que tem Lauri Markkanen, possível peça de troca, além de várias escolhas futuras e jovens jogadores. Eles não têm muitos caras de quem eu realmente gosto. Gosto do Lauri Markkanen. Walker Kessler é um defensor bem sólido, um pivô bem consistente. Ace Bailey, eu não faço ideia do que ele vai ser. Eu os colocaria no nível B, especialmente se você valoriza muitos jovens que ainda são incertezas. Talvez você possa colocá-los no nível A, mas eu coloquei eles no nível B. O próximo é o Chicago Bulls, que eu acho, não tenho certeza. Preciso que alguém confira isso. Acho que eles ficaram quase sempre nessa posição. Eu venho fazendo esses vídeos, acho que comecei em 2020 e tenho feito todo ano desde então. Ou 2021. Chicago sempre fica no meio, assim como na classificação da Conferência Leste. Kobe White. Matas Buzelis teve um ótimo ano. Josh Giddey renovou com ele. Bem sólido. O que mais devemos fazer com o elenco? Falei isso no vídeo de prévia. Assistam, se ainda não viram. Tudo que eu disser sobre o Chicago Bulls este ano, seja sobre o futuro ou prévia da temporada, estou muito confiante. Você pode copiar e colar isso para o ano que vem. E a menos que eles ganhem na loteria, vai ser exatamente igual. Eles têm algumas peças interessantes, vão ser sólidos. O leste não é tão bom, vão ganhar uns 38 jogos ano que vem, vamos repetir tudo de novo. O que coloca eles bem no meio, no nível B? Por fim, neste nível, há o Memphis Grizzlies, um time que tenho dificuldade de classificar. Eles têm Ja Morant, Jaren Jackson Jr. e várias escolhas após trocar Desmond Bane. Você pensaria, se Ja Morant e Jaren Jackson estivessem em um time com várias escolhas extras de primeira rodada, você está em uma boa situação, certo? Mas não gosto da perspectiva de saúde do Ja a longo prazo. Jogadores com o estilo e frequência de lesões dele geralmente não envelhecem bem, o que preocupa. E Desmond Bane foi bom pra eles. Tipo, sim, ter todas essas escolhas futuras é muito legal, mas você realmente precisa fazer algo com elas. Se quiser argumentar que eles merecem nível A por essas escolhas, tudo bem? Não estou muito otimista a longo prazo. Gosto do Jaren Jackson e de outros jovens do time. Sei que apostam muito nesse jogador. Eles foram escolhidos este ano como ala, mas vou deixá-los no nível B, enquanto sigo para o nível A.
Esse é o topo. Espera aí, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 11, 12 futuros em toda a liga. A maioria desses times está perto do top 10 ou entre os 3 ou 4 melhores. O nível S representa o futuro da liga. Lembre-se disso, esse nível começa, mas estou ouvindo barulho constante sob meus pés. Sai daqui. Este nível começa com o Orlando Magic. Eu quase os coloquei no nível S. Entendo que a lista reflete minha opinião, mas às vezes acho que deveria ser mais consensual. Se fosse, tipo, você me desse um soro da verdade e, tipo, não, eu não estou tentando fazer nenhuma opinião polêmica, nem nada disso, mas se você me desse soro da verdade e perguntasse qual é o seu pensamento intrusivo sobre essa lista, é que o Orlando Magic deveria estar no nível S. Paulo é muito bom, Franz é muito bom, Jalen Suggs, quando ele está saudável, eles têm Desmond, Banner vai ser perfeito pra eles. Eu acho que eles podem ser o primeiro colocado no leste este ano. Só estou dizendo, eu sei que parece louco, mas eles competem e defendem. Eles precisavam de mais arremesso e criação no perímetro, o que conseguiram com Desmond Bane. Eu acho que Orlando é muito bom, acho que eles vão ser muito bons por muito tempo. Paolo é simplesmente bom, assim. Eu estou realmente muito empolgado com Orlando. Por isso eles estão no nível A. Próximo, Los Angeles Lakers. Temos alguns times aqui nesse nível em que, se você tem um desses caras, obviamente, nesse caso, esse cara é o Luka, acredito que não se pode ficar abaixo do nível A. Porque, tipo, sim, o futuro é, daqui a 10 anos, mas também é daqui a 2, 3 anos. Se você tem Luka no time e eles têm porque ele assinou, vai ficar tudo bem. Tipo, você não vai necessariamente ser um candidato garantido ao título, mas vai ser muito bom. Os Lakers precisam estar no nível A, mesmo com LeBron envelhecendo e poucos ativos além de Luka. Ter esse cara no seu time te coloca no nível A toda vez, o que também é o caso do Milwaukee Bucks. Eles estão testando a teoria de que se você tem um desses caras, como o Giannis, precisa estar no nível A. Eles realmente levam ao extremo esse pensamento sobre a idade e a baixa qualidade do elenco. Com o Giannis, enquanto ele não quiser sair, seu futuro é promissor e você sempre terá chance de tentar algo a cada temporada. Se ele quiser sair, você conseguirá muito em troca. Eles estão no nível A, assim como os Nuggets. Poderia colocá-los no S. Jokic, está envelhecendo, nunca se sabe. Ele pode decidir na entre-safra. Quero ficar com meus cavalos, não quero mais jogar basquete. Isso me deixa um pouco nervoso. Mas eles têm Jamal Murray, tem Aaron Gordon, Cam Johnson vai ser muito bom pra eles, tem Jokic, eles têm que estar no nível A. Na verdade, eu coloquei Minnesota aqui também. E não é só por causa do Anthony Edwards. Ele obviamente não está no mesmo nível de caras como Jokic, Giannis e Luka, mas ele é bom o suficiente, jovem o suficiente, e vai continuar melhorando o bastante para que ele realmente conte pra isso. Eles têm ativos interessantes, como Naz Reid. Julius Randle foi ótimo nos playoffs passados. Colbert mantém seu padrão. Acredito que continuarão crescendo, mas isso depende do que ocorrer com Rob Dillingham, Terrence Shannon e alguns jovens. Eles vão depender mais de si este ano. Com Nickeil Alexander-Walker fora, ainda gosto deles e os coloco no nível A. Incluí o Atlanta Hawks, que acredito será ótimo este ano. Não sou muito fã do Trae Young, mas acho que esse elenco foi bem montado para ele. Dyson, Daniels, Reese. Agora eles têm o Kristaps Porzingis lá, dependendo do que decidirem fazer com a extensão de contrato dele. O Okongwu é alguém de quem eu realmente gosto. Esse é um bom time, Jalen Johnson, que eu não mencionei, esse é um bom time. E eu acho que é um time que pode competir por uma das 4 primeiras posições no leste este ano. Eles têm bons ativos para seguir construindo. Gosto de Atlanta agora e no futuro. O próximo é o Boston Celtics. E eu realmente pensei em colocá-los no nível B porque Tatum está machucado. E depois disso, é tipo Derek White e Jaylen Brown. Mas eu acho que, organizacionalmente, eles provaram que Brad Stevens é um dos melhores dirigentes de toda a liga. Joe Mazzulla literalmente acabou de ganhar um título como técnico. Então, tipo, você tem que pelo menos colocá-lo em algum tipo de lista dos melhores técnicos principais. Acho que essa infraestrutura mantém o time no nível A. Mesmo sendo pessimista quanto à recuperação da lesão de Jason Tatum ou ao núcleo ao redor de Tatum e Brown, apesar da perda de jogadores importantes e saídas na off-season, ainda os mantenho no nível A. Por fim, fechando o nível A, está o Detroit Pistons, outro time que gosto e acredito que continuará evoluindo. Kate é realmente muito bom. Jaden Ivey será peça central do time em um ano ou não estará mais na equipe. E nesse caso, eles vão conseguir algo em troca dele. Eu realmente gosto da estrutura que Detroit está construindo e Ausar Thompson é um potencial candidato a grande destaque este ano. Gosto muito de Detroit. Isso me faz colocá-los no nível S, entre os 4 melhores futuros da liga nesta temporada. Nesta offseason temos o Oklahoma City Thunder. Nem sei se preciso explicar. Eles são ótimos, ganharam o título, têm jovens talentosos e escolhas futuras.
Eles são o time mais bem preparado que você poderia montar para lidar com todas essas restrições, o segundo teto salarial, todas essas coisas. Eles são realmente muito bons. San Antonio ainda tem escolhas futuras após adicionar Aaron Fox e possui a segunda escolha do draft com Dylan Harper. E claro, Victor Wembanyama no centro de tudo. Não há nenhum argumento possível para que qualquer um desses times não esteja no nível S. O que me leva a dois times que eu acho que você poderia argumentar para estarem no nível A, mas eu os coloquei no S, e são eles, o Cleveland Cavaliers em primeiro lugar e o Houston Rockets em segundo lugar. Primeiro, sobre os Cavs, eles têm um núcleo de 4 jogadores jovens que talvez não sejam tão complementares. Você pode jogar com todos juntos e mantê-los em quadra nas próximas temporadas, pois todos têm contrato. Mobley, Allen, Garland, Mitchell, esse é um núcleo tão forte e relativamente jovem que eu sinto que é difícil igualar isso com qualquer time que não seja o Thunder nesta lista. Por isso, acho que eles devem estar no nível S, se você não gosta de como se encaixam, do Jarrett Allen ou do Garland na defesa. Se preferir colocá-los no nível A, tudo bem, mas eu os coloquei no nível S, junto com o Houston Rockets. Alguns dizem, mas o KT já está velho e abriram mão de ativos. As principais peças ofensivas da equipe não são tão boas. Elas envelheceram nesta off-season, então deveriam estar no nível A. Entendo. Emin Thompson e Şengün são ótimos. KD disse que quer jogar até os 40 anos, então pode continuar no time. Mesmo daqui a 4 anos ainda fazendo uns 25 pontos por jogo, acho que Houston tem um dos futuros mais promissores da liga. Se eu tivesse que escolher 2 futuros de toda a liga, eu escolheria Oklahoma City e San Antonio. E então eu acho que provavelmente escolheria Houston logo depois disso. Eu acho que eles são o terceiro e os Cavs são o quarto. Os grupos estão classificados, mas os times dentro deles não. Hoje quero apenas me divertir e comentar sobre o futuro de cada time. Comentem quais futuros acham mais promissores ou onde mais errei. Zoem meu cabelo e falem que estou sem um oitavo do dedo. O que vocês quiserem comentar, tá tranquilo, deixem aí nos comentários. Estou animado para conversar sobre isso com vocês nos comentários. E é isso, até a próxima. Esses são os futuros de cada time. Eu não sei como terminar o vídeo.